Bom, vamos continuar aqui com nossa aula de atos, né? Para a gente finalizar a aula, nós vamos ter análise do ato, análise de validade, análise de existência, análise de eficácia. E aí a gente vai direcionar o nosso estudo para análise de validade, que é a que mais cai em prova, tá certo? A gente vai estudar a análise de validade, os elementos de validade do ato. Junto com essa análise, nós vamos fazer a análise de vinculação e discricionariedade, análise de extinção do ato, estudando também o Instituto da Convalidação, a classificação dos atos, as espécies dos atos. Aí a gente fecha atos administrativos, tá certo? Tranquilo? Então a gente vai começar aqui, ó, pela análise do ato. Só que antes de estudar a validade, a gente tem que estudar os três. O que é que acontece? O ato administrativo, ele é estudado, ele é analisado sobre alguns aspectos, assim como o ato de direito privado. Essa mesma análise, ela está lá no ato de direito privado. Só que aí a gente vai trazer dentro da nossa ótica, né? Então, existe para o ato administrativo a análise de validade, a análise de existência, também conhecida como análise de perfeição, e a análise de eficácia. São três análises que você tem que fazer de forma isolada. Então, no material de vocês, abaixo de atributos, tem a análise do ato administrativo. Aí ele fala assim, ó, análise de validade. O ato administrativo é válido quando produzido de acordo com as normas jurídicas que o regem, adequado à ordem jurídica. Analisa a conformidade do ato administrativo com os requisitos fixados no ordenamento jurídico para sua correta produção. A doutrina fala em requisitos, pressupostos ou elementos para se referir às condições de validade do ato. Então, o que é a análise de validade? A análise de validade é a análise para saber se o ato foi praticado conforme a lei. Essa análise de validade, para saber se o ato foi praticado conforme a lei, ela passa pela análise dos requisitos ou elementos. Precisamos analisar os requisitos ou elementos do ato para saber se um ato é válido. Um ato é válido quando ele é praticado conforme a lei em todos os seus requisitos e elementos. Aqui, para a doutrina majoritária, vai aparecer os famosos elementos co, fi, fo, mo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, um ato é válido quando ele é praticado conforme a lei, de acordo com os seus elementos ou requisitos, tá certo? E aí a gente vai estudar isso, vai já aprofundar isso aqui. Então, toda vida que a gente está analisando a validade, a gente está analisando as condições de validade do ato, ou seja, analisando os elementos ou requisitos. Segunda análise, análise de existência ou de perfeição. O ato administrativo é perfeito, concluído, quando cumpre os requisitos de existência jurídica. Importa verificar se o ato cumpriu integralmente o ciclo jurídico de formação, revestindo-se dos elementos e pressupostos necessários para que se possa ser considerado um ato administrativo. Então, a análise de validade é a análise para saber... de existência. Para saber se o ato fechou o ciclo de formação. Por exemplo, a investidura do servidor. A investidura do servidor, para fechar o ciclo de formação, ela precisa da publicação da portaria de convocação e depois ela precisa da assinatura do termo de posse. Então, ela só fecha o ciclo de formação quando a pessoa assina o termo de posse. Aí eu tenho um ciclo de formação fechado
para a investidura. Então, toda vida que a gente está fazendo análise de existência ou de perfeição, a gente analisa o ciclo de formação. Como é que esse ato fecha o ciclo de formação para que ele possa ser um ato perfeito, para que ele possa ser um ato existente, tá? E a análise de eficácia, o ato administrativo é eficaz quando está apto a produzir efeitos. Analisa a aptidão do ato para produzir efeitos jurídicos, criar, modificar, preservar, extinguir direitos e obrigações. Isso é o que a gente aprendeu na aula passada, que todo ato administrativo tem que produzir efeito, ou seja, criar, alterar, extinguir direitos e obrigações. Então, a análise de eficácia é a análise de produção de efeitos. Todo ato tem que produzir efeitos, tem que criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações. Aí o que é que nós vamos aprender aqui, ó? Que esses efeitos do ato, criando ou alterando ou extinguindo, eles se dividem em dois tipos. Os efeitos típicos, que são aqueles efeitos descritos na própria lei, que é o que se busca, e existem os efeitos atípicos. Os efeitos atípicos são efeitos que vão aparecer acidentalmente. Não se praticou o ato buscando aqueles efeitos, mas eles acabam aparecendo. E eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser atípicos prodrômicos, também conhecido como efeitos preliminares, que são os efeitos que acontecem antes da produção típica de efeitos e perduram até lá. E os efeitos atípicos reflexos, que atingem terceiros. Então, eles acabam atingindo terceiros. Então, o que a gente vai estudar agora é essa análise dos efeitos típicos e atípicos, prodrômicos ou reflexos, tá certo? Copia aí que eu vou dar um exemplo para vocês. Exemplo de cada um. Então, ó, a nossa análise aqui é a análise de validade, que analisa o ciclo de formação. Analisa para saber se o ato foi praticado conforme a lei. Análise de existência, que analisa o ciclo de formação. E a análise de eficácia, que analisa a produção de efeitos. Aí a gente tem os efeitos típicos ou os efeitos atípicos. Os efeitos atípicos podem ser prodrômicos ou reflexos. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo desses efeitos aqui, ó. Eu vou ter aqui Mônica, e a Mônica vai ser a proprietária de um imóvel. Só que a Mônica não vai morar nesse imóvel, tá? A Mônica é a proprietária desse imóvel aqui, ó, mas ela não mora no imóvel. Aí a Mônica vai alugar o imóvel para Magali. Magali vai ser a locatária do imóvel. Vai morar no imóvel. Aí o município de Fortaleza vai fazer um estudo e descobre que no bairro onde existe essa casa não tem creche do município. E descobre que o melhor lugar para botar a creche é exatamente nessa casa. Aí o município vai expedir um decreto declarando de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social para fins de desapropriação desse imóvel para colocar a creche lá. Então, essa conduta do município, com esse decreto declarando utilidade pública, necessidade pública, utilidade pública, é para efeito de desapropriação. Então, esse ato foi praticado buscando isso aqui. Então, isso aqui é o que nós chamamos de efeito típico. O efeito típico, a produção de efeito do ato, ela vai aparecer para a gente aqui. Então, é aqui que nós encontramos o que nós chamamos de efeito típico, tá certo?
Análise de produção de efeito, que vai ser desapropriado o imóvel mediante uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Só que vocês vão entender que na hora que esse decreto ele é publicado, ele dá à administração, segundo a lei, o ato normativo que trabalha com isso, a prerrogativa de entrar no imóvel para fazer a avaliação. Perceba o seguinte, esse decreto não foi feito para dar poder para a administração entrar na casa de ninguém, não. Esse decreto foi feito para efeito de desapropriação. Só que antes da desapropriação acontecer, acontece essa análise aqui. Então, essa prerrogativa de adentrar o imóvel para avaliar, ela é um efeito atípico. E ela é um efeito atípico prodrômico. Por quê? Porque ela é preliminar. Ela ocorre antes do efeito típico e ela perdura até aqui. Aí a Mônica aceitou o valor da indenização e vai ocorrer a desapropriação. Quando ocorre a desapropriação, isso afeta quem? A Magali, que está lá morando de aluguel. Então aqui eu tenho um outro efeito atípico, que é o efeito atípico reflexo. Porque aí ele está atingindo quem? A Magali. Tá certo? Então o que eu quero que você entenda é, quando da prática do ato administrativo, nós vamos ter análise de produção de efeito. Todo ato administrativo tem que produzir efeito, criar ou alterar ou extinguir direitos e obrigações. Esses efeitos que nós buscamos são os efeitos típicos, mas podem surgir os atípicos. Esses atípicos podem ser prodrômicos preliminares ou reflexos que atingem terceiros. Tranquilo aqui? Tudo dominado? Pronto. Então a gente tem essa análise aqui. Daqui sai uma linha de raciocínio. A combinação de análises. Presta atenção. Dessa análise nós temos 3 possíveis combinações que nós vamos começar. Ela tem que começar por análise de existência, porque é a análise do ciclo de formação. Ó, mostrar isso aqui, ó. A investidura, que é o ingresso no serviço público. Eu tenho aqui a análise de nomeação, que é a publicação da convocação, e eu tenho a análise de posse, que é a assinatura do termo para se tornar servidor. A investidura, ela só fecha o ciclo de formação quando a pessoa toma posse. Então, tudo tem que começar dessa análise de existência aqui, tá certo? Que aí, a partir daí, nós analisamos se foi feito conforme a lei e como está a produção de efeitos. Então, a primeira combinação e essas combinações têm que ser feitas de forma isolada. O ato é existente, olhe para cá, depois você copia. Quando é que o ato é existente? Quando ele fecha o ciclo de formação. Aí, além de existente, ele é válido. Quando é que ele é válido? Quando ele foi feito conforme a lei, de acordo com seus elementos. E ele é eficaz. Quando é que ele é eficaz? Quando ele produz efeitos. Então, um ato existente, fechou o ciclo de formação, válido, foi feito conforme a lei, eficaz, produziu efeitos. Agora eu posso ter um ato existente, fechou o ciclo de formação, válido, foi feito conforme a lei e ineficaz, aí não está produzindo efeitos. Aí eu posso ter um ato existente, fechou o ciclo de formação, inválido, que aí não foi feito conforme a lei, e eficaz, está produzindo efeito. Esse daqui é o que mais vocês analisam, porque aí o ato vai ser anulado com efeito ex tunc. Ele fechou o ciclo de formação, mas não foi feito conforme a lei, está lá produzindo efeito. Aí o que é que vai acontecer? A administração vai anular. Quando ela anula, ocorre o efeito ex tunc. Então esse é o que mais vocês veem como exemplo. Mas eu posso ter também um ato existente, fechou o ciclo de formação, inválido, não está produzindo, inválido, não foi feito conforme a lei, e ineficaz, não está produzindo efeitos. E finalmente eu tenho o ato
Aí, se ele é inexistente, é porque ele não fechou o ciclo de formação. Tá certo? Então, essas são as combinações que podem aparecer na sua prova. Tia Lídia, o que é que nós vamos agora direcionar? Nós vamos direcionar a análise de validade, que de longe é a que mais cai em prova. Análise de validade. Que aí nós vamos fazer agora, tá? Copia aí pra gente apagar o quadro e começar tudo de novo. Pronto, ó, vamos lá. Nós vamos fazer agora a análise de validade do ato. O que é a análise de validade do ato? É a análise para saber se o ato foi feito conforme a lei. Existem duas doutrinas que analisam os elementos ou requisitos de validade do ato. Existe uma doutrina minoritária, que não cai muito em prova, mas você precisa saber que ela existe, que entende que os elementos de validade do ato são esses aqui, ó. Sujeito, finalidade, formalização, motivo, causa e requisitos procedimentais. E existe uma doutrina majoritária. Essa é a que mais cai nas provas. Por que essa é a que mais cai nas provas? Porque essa está prevista no artigo 2º da Lei 4717/65, que é a Lei da Ação Popular. Então, para a doutrina majoritária, na interpretação da lei, nós temos 5 elementos do ato que fazem a análise de validade desse ato, condições de validade. Competência, que para alguns é chamada de sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto, o famoso COF-IFOMOL. Então, a partir de agora, a gente se direciona para o estudo desses elementos de validade do ato, tá certo? Da doutrina majoritária. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente vai ler a Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Aí eu quero que vocês coloquem no final desse capítulo aí, que aí você encontra esse dispositivo. Para mim aqui está no artigo 75. Artigo 2º. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de A. Incompetência, B. Vício de forma, C. Ilegalidade do objeto, D. Inexistência dos motivos, E. Desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observação às seguintes normas. A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. B. O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. C. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo. D. A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícito ou implicitamente na regra de competência. Então, qual é a análise aqui? A primeira análise aqui, ó, de validade com relação a competência ou sujeito. O que é a competência ou sujeito? É o elemento que vai te dizer a quem a lei atribui a prática do ato. A lei vai definir qual é o agente público que pratica o ato administrativo. Para alguns doutrinadores, ele é chamado de sujeito porque, além da competência, é necessário analisar o que nós chamamos de capacidade. Tem que ver se esse agente público tem capacidade para praticar os atos. Por exemplo, uma pessoa de 15 anos, se ela falsificar um documento e ela assumir um cargo público, ela vai ser o agente competente, porque a lei está atribuindo a ela, que está ocupando o cargo, a prática do ato, mas ela não tem capacidade. Aquele servidor que está ocupando cargo efetivo,
dentro de uma análise de entidade pública que é ligada ao RPPS, se ele tiver, por exemplo, 78 anos, ele tem, na União, por exemplo, que usa RPPS, ele tem competência, mas ele não tem capacidade. Por quê? Porque, segundo a Constituição, ele só pode ficar no cargo efetivo até os 75, que é a análise de aposentadoria compulsória. Então, a doutrina, ela não analisa só a competência, a atribuição definida em lei para um agente. Ela analisa também a capacidade do agente. Alguém que assumiu o cargo de delegado falsificando o certificado, né? Não era formado em direito. Ele vai ter competência porque ele está dentro da análise do cargo de atribuições, mas ele não vai ter capacidade, porque ele não atende os requisitos de investidura. Então, dentro dessa análise de competência, que também é chamada de sujeito, é necessário entender que aqui a análise é para entender a quem a lei atribuiu a prática do ato. E, além disso, a análise de capacidade. Tranquilo aqui? Sim? Pronto. Aí a finalidade. Todo ato atende um fim previsto implícito ou explicitamente em lei, e esse fim tem que estar ligado ao interesse público, tá certo? Então, todo ato atende um fim previsto implícito ou explicitamente na lei e tem que estar ligado ao interesse público. A forma é a exteriorização do ato. É como o ato chega para o destinatário. O direito administrativo, ele aceita todas as formas. Ele aceita a forma escrita, ele aceita a forma verbal, ele aceita a forma de sinalização. Agora, é necessário que esteja descrito na lei, tá? E alguns doutrinadores, eles tratam da análise de exteriorização e da análise de procedimento, porque alguns atos administrativos exigem um procedimento, tá? O motivo, o que é o motivo? O motivo, ele é a situação ou pressuposto de fato ou situação ou pressuposto de direito que vão lhe dizer o porquê de praticar o ato administrativo. Tia Lid, não entendi. O que é a situação de fato? É o que está acontecendo na vida real. O que é a situação de direito? É o que está previsto na lei. Quando eu pego o que está acontecendo na vida real e eu encaixo na letra da lei, eu tenho o porquê de praticar o ato administrativo. Na verdade, eu tenho o motivo. Nós vamos já dar um exemplo para vocês. E o objeto, ele é o conteúdo do ato. É aqui que você enxerga se o ato criou, alterou ou extinguiu direitos e obrigações. Então, é a análise de conteúdo. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Ó. Eu vou ter aqui a PF, tá? E eu vou ter o departamento de RH aqui. Aí, eu vou ter aqui um diretor no RH. Esse diretor vai ser a Mônica. Mônica, segundo o ato normativo da PF, é a agente competente para deferir férias, licenças e afastamentos. Aí eu vou ter aqui, ó, a Magali. A Magali é a agente. E a Magali tá grávida. Que ela é grávida. Magali vai entrar com pedido de licença gestante, a famosa licença maternidade. E junto com o pedido, ela junta os documentos de comprovação da gravidez, claro, né? Que pode ser uma gravidez falsa. Então, ela entra com o pedido aqui para a Mônica analisa o pedido, defere a licença, manda publicar a análise da licença, e essa licença ela vai acontecer a partir do primeiro dia do 9º mês, conforme a Lei 8.112 no artigo 207. E essa licença ela vai ser de 120 prorrogada por mais 60, porque essa prorrogação no nível federal ela é obrigatória, tá? A gente tem um decreto que obriga essa prorrogação. Então, nós vamos fazer a análise de validade desse ato aqui, do deferimento de licença. Primeiro, a Mônica é a agente competente para deferir a licença?
Sim, ó, o ato normativo deu a ela a competência. Essa licença atende um fim previsto em lei? Sim. E esse fim está ligado ao interesse público? Sim, que é a proteção da família, né? A forma como foi feito, tá certo? Tem todo um procedimento, entrou com o pedido, foi deferido e foi publicado. Exatamente. O motivo, a situação de fato, que a situação de fato ela está grávida. A situação de direito, o artigo 207 que dá a ela o direito de licença. Quando eu pego o que está acontecendo na vida real, que é a situação de fato, e eu encaixo na situação de direito, que é a letra da lei, eu tenho o porquê de praticar o ato administrativo, ou seja, eu tenho o motivo. E o objeto é a própria licença. Então, esse ato é ou não é válido? É. Então, a análise de validade, ela passa por todos os elementos. O ato só é válido quando ele está conforme a lei em todos os 5 elementos. O famoso COFI-FOMON. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Posso caminhar? Pronto. Então, essa é a análise de cada elemento que está previsto no artigo 2º da Lei 4717. A partir de agora, a gente tem que analisar esse ato dentro dessa condição de validade com a atuação do agente. E nós chamamos isso de vinculação e discricionariedade. O que é que a gente aprende quando a gente estuda poderes? Que ou a gente atua sem margem de liberdade, que nós chamamos isso de poder vinculado, ou a gente atua com margem de liberdade dentro dos limites da lei, que nós chamamos de poder discricionário. Nós vamos analisar a validade do ato, a conformidade dos elementos, de acordo com essa atuação. O que é que tem que ser conforme a lei sem liberdade, o que é que tem que ser conforme a lei com liberdade, tá certo? Então, a gente começa a fazer essa análise. Para a gente fazer essa análise, a gente já vai se envolver com classificação do ato. Existe uma classificação de ato que é a que mais cai em prova, que é a classificação de número 5 aí do seu material. Procure aí, classificação de número 5. Acharam? Que ele diz atos vinculados e atos discricionários. Circule a classificação do número 5 e bote a que mais cai em prova. Pronto. Ó, nós vamos primeiro fazer a análise de classificação do ato, que é a que mais cai em prova. Depois a gente passa para esse aspecto aqui, tá certo? Para a gente entender aqui a linha de raciocínio. Então ele diz assim, ó, atos vinculados e atos discricionários. Quem é que classifica os atos vinculados e discricionários? O Eli e o Celso. Quando o Eli classifica, ele classifica quanto ao regramento. Vocês conseguem enxergar aí? Embaixo do nome Eli tem quanto ao regramento. Circule. Quando o Celso classifica, ele classifica quanto ao grau de liberdade. Aí você circula quanto ao grau de liberdade.
Então, o que é um ato vinculado? Quando não há para o agente liberdade de escolha, devendo se sujeitar às determinações da lei. Quando é que o ato é discricionário? Quando há liberdade de escolha na lei para o agente no que diz respeito ao mérito, conveniência e oportunidade. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu estou diante de um ato vinculado, eu estou diante de um ato que também é conhecido como ato regrado.